A paz do Senhor, amada igreja, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast, a mais um estudo bíblico da Igreja de Cristo. Hoje, então, como vocês estão vendo, nós estamos num novo formato, né, num novo cenário, dessa vez com uma turma presencial. A paz do Senhor aos irmãos que nos acompanham, os irmãos que são habituados ao estudo bíblico, sabem que os estudos bíblicos na Igreja de Cristo, eles sempre foram de forma presencial, né? Nós adaptamos o formato podcast, mas achamos por bem hoje trazer, voltar ao formato, conciliar as duas coisas, né? A aula presencial e também a transmitindo online, né? É muito bom porque o clima de irmãos congregando junto, de igreja, né? Então o podcast lá nós éramos em 4, 5 pessoas, aqui bastante gente, cabe mais pessoas, todos vão poder fazer perguntas, todos vão poder participar, e você em casa também pode participar. Eu agradeço a audiência dos irmãos, já peço que vocês curtam, compartilhem e criem o hábito de estudar conosco e também de frequentar a igreja, né? Então, toda segunda-feira nós estamos aqui a partir das 8 horas da noite, na rua Marechal Floriano 1009. E na técnica, como sempre, o nosso amado irmão Pastor Bonese. Paz, Senhor Pastor Bonese. Paz do Hoje Senhor. Nós temos aqui, irmãos, o irmão Mariel. Paz, Senhor Mariel. Vamos mostrar o pessoal. O irmão Mariel, a irmã Karen. Esses lugares ainda estão vazios, irmãos. Esperando vocês, né? Isso é sinal que tem espaço, tem lugar para você, né? Você, membro da Igreja de Cristo. E eu costumo dizer que a escola bíblica, ela não é só para os evangélicos, não é só para a igreja, né? Sempre você aprende português, matemática na escola. E Bíblia se aprende aonde? Na igreja. Então, a escola bíblica ela está a serviço da comunidade. Você não cristão, você que tem curiosidade, você que quer aprender sobre a Bíblia, enfim, sobre aquilo que cremos, é muito bem-vindo. Pastor Bonese, eu peço que o senhor, antes de nós iniciarmos as lições, e eu apresentar as lições para os irmãos, que o senhor faça uma oração, abençoando esse novo espaço, esse lugar e a vida dos irmãos aqui presentes. Amém. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós consagramos ao Senhor esta nova etapa do culto de ensino, Papai do Céu. Em nome de Jesus Cristo, que almas venham ser alcançadas ainda mais, que esse ambiente, Papai do Céu, seja tomado por Tua glória e que possamos aprender de Ti, Papai do Céu, e nunca mais esquecer o bom caminho. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, então vocês sabem, né? Vocês não têm o livrinho, eu sei que vocês não têm. Então eu vou deixar surpresa para vocês. Sabe o que a gente faz quando inicia um novo trimestre? Hoje nós estamos iniciando um novo trimestre. Eu sempre tenho por hábito apresentar as lições e dar assim uma pequena introdução do que nós vamos estudar ao longo do trimestre. Mas dessa vez eu vou fazer diferente. Eu vou só explicar, vamos entrar na lição, né, de forma direta, porque até a lição ela gera bastante curiosidade, enfim. E eu só vou anunciar a próxima lição no final da aula. Porque senão anuncia tudo, os irmãos falam assim, na lição 5 eu não vou, na 8 eu não vou, 10 não me interessa. Então eu deixo para anunciar no final, que daí os irmãos já, né? Senão eu já anuncio tudo aqui, agora fica... os irmãos aprendem a vir só naquilo que eles querem ouvir, né? As lições bíblicas da escola dominical, como os irmãos sabem, há muitos anos nós usamos esse material, né? Material de primeiríssima grandeza, os comentários das lições bíblicas desse trimestre do pastor Douglas Batista. A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Esse é o título do trimestre, né? E cada trimestre vai ter uma lição. A lição de hoje, então, a Igreja diante do Espírito da Babilônia. Então, a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo Espírito da Babilônia. Hoje nós vamos estudar o que é o espírito da Babilônia. E esse pano de fundo hoje que nós vamos traçar aqui, ele vai nortear todas as demais 12 lições. São 13 lições. Hoje, então, é uma introdução bem robusta para que nós possamos navegar, né? As lições desse trimestre, elas têm mais um trimestre de cunho apologético. O que é apologética? A defesa da fé. Nós, como cristãos, nós temos que aprender a defender a nossa fé. Cremos por quê? Né? Nós temos que nos posicionar e dar bases bíblicas para aquilo que defendemos, para aquilo que cremos. Sendo que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, nada melhor do que a escola bíblica, né? Então, envolve duas temáticas, assim. Apologética, a defesa da fé cristã, e também a ética cristã. O que é a ética cristã? É o conjunto de princípios e valores cristãos.
né? Hoje em dia se perde. Os irmãos aqui, o Mariel tem uma filha, sabe como é que é? Difícil. Não é, nós não vivemos mais em 1985, né, Bonese? Não tem mais o programa do Bozo na TV. Mariel também é do tempo do Bozo. Hoje em dia os tempos mudaram e a gente tem que acompanhar a evolução da sociedade sem vender, sem negociar os princípios e os valores cristãos. Então, há muitos assuntos aí, a sociedade caminha, ela se moderniza e a igreja ela tem que entender que mundo nós estamos vivendo. A saber, já adianto, nós estamos vivendo no império do mal. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno e que o reino de Cristo não é desse mundo. Então, nós sabemos que nós somos peregrinos em terra estranha. Pergunta aos irmãos, a Babilônia, né? A Babilônia, a gente sempre usa de forma metafórica, né? Mas para nós iniciarmos essa lição, eu pergunto aos irmãos e vocês que nos acompanham, vocês têm consciência do contexto de opressão formado no mundo hoje contra o cristianismo bíblico? Vocês percebem isso? Vocês percebem que os valores cristãos, que o posicionamento, que a doutrina cristã ela tem sido atacada? Hoje em dia, eu gosto muito quando o pastor Márcio fala que não tem evangelho light. Hoje em dia nós estamos sendo oprimidos por um falso evangelho, né? Nós estamos sendo oprimidos por um sistema político, por uma cultura toda corrompida, né? Hoje em dia nós temos medo de ligar a TV, né? Nós falamos em educação cristã e colocamos nossos filhos diante da TV e ficamos apavorados, né? Nós entendemos que há um pano de fundo, há um contexto cultural, religioso, político que oprime a sociedade hoje, né? Mas quem está dentro não percebe, mas nós somos chamados para fora. Nós vivemos do mundo, mas não somos do mundo. Então, falamos no primeiro trimestre, descendo sobre avivamento. O avivamento é você estar consciente do problema, né, e buscar auxílio divino. Então, quem está de fora, nós olhamos o mundo, o cristão tem esse dever de olhar o mundo como alguém que está de fora do mundo. Né? Não significa que nós estamos aqui para julgar o mundo, não é nossa função apontar o dedo para os outros e dizer, é isso, é assim, é assim. A igreja não está aqui para ditar regras, mas a igreja tem que se posicionar. Nós temos o direito de criar nossos filhos, de professar a nossa fé e ensinar isso aos outros. Então isso é muito importante que nós conheçamos bem as bases da nossa fé. O texto áureo, os irmãos podem... nos estudos bíblicos com os jovens, eu gosto que eles usem o aplicativo do celular porque é mais rápido. Normalmente se for ler a Bíblia, mas o aplicativo, por exemplo, nos podcasts eu só uso o aplicativo. Irmãos, Apocalipse 17, no versículo 5, é o nosso texto áureo. Diz assim o texto: e na sua testa estava escrito o nome mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Todo mundo tem medo do livro do Apocalipse, né? Parece difícil, parece complicado, mas não é. É só a gente sentar um pouquinho e pensar que não é muito difícil. Verdade prática, a igreja deve resistir ao espírito da Babilônia, presente no cenário atual. Isso deve ser feito por meio do compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus. Irmãos, sempre focando na autoridade da palavra de Deus. Tem dúvida? Não faça. O cristão não tem... As pessoas pensam, eu penso por mim mesmo. Nós temos... devemos levar nossos pensamentos cativos a Cristo. Alguma pergunta, algum comentário? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Valdecir Marquioreto, queremos você aqui. Diegão tá lá embaixo também? Não, eu já chamei ele para participar. Hoje conseguimos trazer o Diego Neymar, né? Verdade. Aquela cadeira que está ali, você está observando, daqui a pouco vai ser ocupada pelo Diego Neymar. Amém, pelo Pedro Otávio. Exatamente. O Diego aqui não está participando, a gente está fazendo os testes, como a gente estava falando, sim, né? Essa é a primeira transmissão que a gente faz no sentido híbrido. E para a honra e glória do Senhor, o áudio está excelente. Tá amém, que seja para a glória de Deus. Deus. Graças a Deus. E tem perguntas aqui, tem comentários. E nesse momento já chegamos num pico de 11 pessoas. Amém, Deus abençoe a vida de vocês. Ó, tem cadeiras vazias, vocês são convidados. Verdade. E sabe, aqui no podcast, na igreja, na nossa vida, nós sempre tivemos uma vida muito transparente, não tem do que esconder nada, porque sim, o passado da gente muitas vezes até claro, nos acompanha, são retratos da nossa sim, história, não é verdade? Tem uma senhora aqui, uma irmã, que ela refere aos teus cabelos. Ah, é? Né, os teus cabelos. Ela diz assim, os cabelos compridos também é bagagem da Babilônia? Ó,
Devemos pensar sobre isso, né? É. Devemos refletir. Veja Mas bem. sabe que cabelo, isso não mostra quem a gente é. Poderíamos ter, e se tivesse nenhum cabelo na cabeça, o que significaria isso? Se o cabelo tivesse bem aparado, o que significa isso? E os cabelos compridos, o que significa isso? O que importa realmente é o que existe dentro de nós, na essência. E quem vê isso não é ser humano, não. Quem enxerga isso é o próprio Deus. Na verdade, nós temos uma ordenança do próprio Deus, dizendo para que Sansão não cortasse os cabelos. Verdade. Então, se é uma herança da Babilônia, nós temos que ver com Deus. O porquê que Deus ordenou que se fizesse um pecado desse, né? Enfim. A Maria Fernandes. Maria Fernandes, ela também diz boa noite, feliz semana a todos. E ela também está pedindo uma ajuda aqui. O pessoal que vai participando vai acompanhando esta situação. E eu creio em nome de Jesus, o cenário de vida da irmã Maria Fernanda também vai ser modificado, eu creio. Amém, Deus abençoe. A igreja diante do espírito da Babilônia. O que os irmãos sabem sobre a Babilônia, né? A Babilônia, nós sabemos, a história mostra e a Bíblia mostra que a Babilônia foi um grande império. A Babilônia, ela foi um império que dominou o mundo antigo, né? A Babilônia fica na Mesopotâmia, ali na região dos caldeus. Dominou o mundo antigo por muitos séculos, por muitos anos, né? Eles nortearam toda a política, a cultura e a economia do mundo antigo. E como que nasce isso? A Babilônia nasce de uma rebeldia contra Deus. Vocês veem lá no livro do Gênesis, no capítulo 11, quando os homens fazem uma torre na cidade de Babel, que é de onde vem a Babilônia, do nome Babilônia. Né? Babel, eles fizeram, os homens, Deus havia dito assim, que vocês devem crescer e multiplicar, né, a terra, e eles deviam se espalhar e povoar. E o que eles fizeram? Eles se reuniram num único lugar e fundaram uma cidade. Eles não se espalharam conforme Deus havia dito. Eles se reuniram e tentaram criar o primeiro sistema político, religioso, soberano. Eles constroem uma torre, um monumento magnífico. Eles começam a cultuar falsos deuses. Então, a Babilônia, a Babel, né, bíblica, é o primeiro levante da humanidade contra Deus. Depois da queda, que sabemos que, né, ali foi a primeira desobediência. Mas uma tentativa de ser como Deus, uma tentativa de dominar a terra, surge com a Babilônia. A idolatria entra na história com um homem chamado Nimrod. Nimrod, ele criou um culto de adoração a si mesmo. Isso é muito comum em todas as ditaduras. Um grande império dominando politicamente, economicamente e culturalmente, e um grande líder trazendo a adoração para si. É assim que vai ser o anticristo. É assim que vai ser a Babilônia. A Babilônia apocalíptica. É assim que vai ser os final. Paz, senhor Diego, seja bem-vindo. Vem, sente-se, o teu lugar está ali. Então veja que sempre há a figura de um líder e de um sistema corrupto. A adoração do líder e o sistema corrupto. Então, veja que o anticristo ele já era prefigurado lá no Gênesis, no capítulo 11, lá, quando você tem Nimrod, né, e a Babel, a Babilônia. Algum comentário? Estão entendendo até aqui? Tá? A Babilônia, então, hoje, onde é que fica a Babilônia hoje? A Babilônia fica lá no sul do Iraque. A Babilônia, eles eram inimigos de Israel por muitos anos, oprimiram o povo. Os hebreus ficaram 70 anos escravos lá, servindo a Babilônia, com deuses estranhos, com cultura estranha, toda sorte de idolatria e prostituição. E eles foram usados, a Babilônia foi usado como uma vara de Deus para punir a nação rebelde. Mas depois Deus pune a Babilônia. E vários profetas lá, Abacuque, Jeremias, Ezequiel, Isaías, haviam profetizado a queda da Babilônia. Em Isaías 13 vai dizer lá, Babilônia, joia dos reinos, orgulho dos caldeus. Você será reduzida a nada. A Babilônia seria reduzida a nada. E de fato, Babilônia hoje ela fica lá no sul do Iraque, né? E não existe nada lá. A Babilônia está totalmente deserta. Em 86, um ditador lá, o Saddam Hussein, tentou reconstruir a Babilônia. Ele era obcecado por Nabucodonosor, o rei da Babilônia, e ele tentou reconstruir porque ele queria retomar a glória da Babilônia. O que Saddam Hussein fez? Era um genocida, né? Uma pessoa que
trouxe também, era um líder político, um ditador que conquistou o povo, ele era adorado pelo povo. Ele, inspirado em Nabucodonosor, ele gravou o nome dele em todos os tijolos para a construção dos templos, na reconstrução da Babilônia que ele ia fazer. Então foi uma tentativa da reconstrução da Babilônia. Dizem também que Saddam Hussein ele se empenhou em expedições, ele financiou expedições para encontrarem a Arca da Aliança. Ou seja, vemos ali a figura de um líder querendo ser esse líder mundial, né? Ter um grande império. Nós vimos que tudo isso acontece de forma... temos as profecias de que um anticristo virá. E já houve muitos anticristos. A figura do anticristo ela vem se apresentando, né? E aconteceu que a Babilônia do Saddam Hussein não deu certo, ela foi destruída lá na Guerra do Golfo, né? No Golfo. O texto... Karen, tu consegue sentar aqui mais pertinho? Senta aqui só para te ver, mas está muito longe. Apocalipse 17. Diz assim o texto, Apocalipse 17, do versículo 1 ao 6. E veio um dos 7 anjos, que tinha as 7 taças, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre as águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheio de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas, e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito um nome, Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Oh, quem é que vai explicar esse texto? Irmão Diego Neymar. Aí eu vou botar o Diego na Belinda agora. Irmãos, como dito, assim como Deus preparou o mundo para a vinda do Messias, nós estamos vendo que Satanás também tem preparado o mundo para a vinda do anticristo. Nós sabemos que o anticristo será um grande líder político amparado pelo falso profeta. Então nós temos aqui um poder político e um poder religioso. Mas cremos nós que a igreja já não estará. A igreja será arrebatada antes desse período. Então por que ensinamos isso? Porque nós somos os atalaias. É o nosso dever alertar as pessoas, chamar a atenção para aquilo que está acontecendo hoje, né? No mundo inteiro, não é uma coisa local, né? O livro, essa revelação do Apocalipse é dada para João, né? Porque é uma revelação, ele tem uma revelação lá na ilha de Patmos dessa visão que Jesus mostra para ele. O que é a revelação? É tirar o véu, revelar, é mostrar o que está oculto, é mostrar as coisas que devem acontecer. É Jesus quem diz lá no capítulo 1 do Apocalipse, que ele diz, qual era o propósito do livro do Apocalipse? Que João escrevesse as coisas que brevemente devem acontecer. O brevemente aqui é por conta de Deus. A nossa função é estar sempre vigilante, né? Nós sabemos que as profecias, nenhuma das profecias bíblicas falharam. Essa, então, nós estamos vendo, vamos ver aqui que o pano de fundo já está montado. O palco já está montado. O mundo já está preparado para a vinda do anticristo. Nós sabemos que hoje, se aparecer um grande líder mundial, um falso profeta que opere curas, milagres, que faça chover fogo do céu, não vai faltar seguidor. Né? Nós sabemos que o povo é carente de Deus. Então, a partir do momento que um líder, que o anticristo promover a paz em Israel, promover a paz às nações, se passar por Messias, pelo Salvador, nós sabemos que as pessoas certamente aceitarão. Porque as pessoas estão propensas a isso. O mundo busca por um Salvador, mas nós o encontramos. Né? Alguém quer algum comentário, alguma pergunta? Já sei, o Pedro vai perguntar quem é a besta do Apocalipse. Irmão, e nós vamos falar da besta. Primeiro nós vamos falar sobre a grande prostituta. Vemos lá no texto? O texto vai dizer isso.
no versículo 1. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Alguém arrisca dizer o que é a grande prostituta? O que tu acha, Pedro? Não seria tipo a grande prostituta que dá o seu corpo ou tipo, trai a vontade de Deus? É isso, muito bem. O conceito de prostituta é esse. É uma mulher que adultera, que vende o corpo, né? O conceito é isso. Todas as vezes em que os profetas, em que a Bíblia fala no Antigo Testamento sobre a prostituta, ele está falando sobre prostituição espiritual. Nós vamos lá no texto de Jeremias 3. Deixa eu ver lá, os irmãos, por favor. Pode usar o celular que fica mais rápido para achar. Jeremias 3, no versículo 9. Então, sempre que a Bíblia fala de prostituta, a respeito da nação que se prostituiu, a Bíblia vai dizer que Israel se prostituiu com outros deuses. Ou seja, fala aqui de adultério espiritual, fala de idolatria, fala sobre a crença em outros deuses. Fala sempre, a idolatria é sempre tratada como uma religião falsa, uma religião que não professa o Deus verdadeiro, uma religião onde tudo é permitido. E nós sabemos que a grande prostituta que existe hoje não é apenas uma única instituição, é um sistema. As pessoas que dizem não ter crença nenhuma, mas que creem em si mesmo, elas já têm para si uma religião. Isso já é uma religião. A crença em si mesmo já é uma religião. O desprezo pelos valores estabelecidos pela palavra de Deus já é uma prostituição. O que é a prostituta? Ela não é fiel ao seu esposo. A Bíblia é chamada de a noiva do Cordeiro. A noiva fiel, imaculada, né? E a Bíblia ela vai fazer sempre essa distinção. No Apocalipse vai ficar bem claro. Sempre vai ter a prostituta e a noiva, né? O que é a prostituta? É o contrário da noiva. A noiva de Cristo só existe uma, a igreja, né? Aqueles que receberam o Senhor como único e suficiente Salvador. Que lavaram as suas vestiduras, né? E estão, como é que chama? Ataviada, né? Para o casamento, para receber o noivo, né? Então, aquilo que vai contra a palavra de Deus, qualquer sistema religioso que não tenha os valores estabelecidos pelo próprio Deus, porque não fomos nós que inventamos os valores cristãos. Não matar, não roubar, não adulterar, né? E o primeiro mandamento ele é categórico, porque adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestará culto. Que Deus é esse? O Deus de Israel. Amar o próximo como a si mesmo. É possível amar o próximo como a si mesmo? Sem a regeneração do Espírito Santo é impossível. Lembre-se de vocês, antes da conversão. Nós amávamos as pessoas? Não, nós julgávamos as pessoas. Nós aprendemos a amar a partir do momento em que há uma regeneração espiritual. Né? Então veja que há necessidade de reconhecer Jesus como Salvador. Há necessidade de estar no seio da igreja. Por que a igreja? Quando eu digo igreja, eu não digo a denominação. Irmãos, eu digo igreja, aqueles que reconheceram. Qualquer que reconheceu Cristo como único e suficiente Salvador é a igreja. Nós cantamos aqui todo domingo, toda quinta-feira. Não importa a igreja que tu és, se aos pés do Calvário tu está. Se o teu coração é igual ao meu, dá minha mão e meu irmão será. Eu pergunto, será que o nosso coração, o teu coração pode ser igual ao meu, mas será que o nosso coração é igual ao coração de Cristo? A prostituta aqui do Apocalipse, ela, veja, ela está assentada sobre muitas águas. Então, a visão que João tem é de uma prostituta assentada sobre muitas águas. As águas aqui que ele fala é uma metáfora para as multidões. Ela está assentada sobre as multidões que se deixaram seduzir pela idolatria e pelos seus enganos. A prostituta, ela representa, ela leva com ela uma multidão de pessoas. Ela se assenta sobre aqueles que aceitaram os seus dogmas, as suas doutrinas, as suas crenças, as suas inversões de valores. E basta nós olhar
pro mundo que as pessoas elas querem uma religião. Todo mundo quer se religar com Deus. Mas as pessoas querem uma religião que não impeça elas de fazer o que elas querem. É muito difícil hoje você falar uma religião que pregue contra o pecado. As pessoas não gostam desse discurso. É o que se fala aqui. Do caminho largo. Nós falamos do caminho estreito, o caminho largo. A grande prostituta representa representa o caminho largo. Certo? Algum comentário? Quer ler o texto? Lá, Jeremias 3, versículo 9. E por ter feito pouco caso da imoralidade, Judá contaminou a terra, cometendo adultério com ídolos de pedra e madeira. Viu? O profeta Jeremias dizendo, Judá se prostituiu, cometeu adultério com ídolos de pedra e madeira. Ou seja, adorou falsos deuses. Então a metáfora aqui, a prostituta é um sistema religioso corrupto. Então quando os irmãos aqui da escola bíblica, os irmãos da Igreja de Cristo, os que participam, quando lerem Apocalipse e virem, prostituta, vocês já entenderam o que é. Tá? A mulher e a besta escarlata. Vai lá, o texto elevou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheio de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Essa mulher, então, é a grande prostituta. Essa prostituta, João viu ela assentada sobre uma besta. Essa besta, essa mulher, ela vestia uma veste púrpura e escarlata. Também adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. É Apocalipse 17, né? Dando sequência no texto. O que significa as roupas escarlata? As roupas púrpura. O que era escarlata? É um vermelho vivo, né? Tipo, como se fosse quase com o vermelho dessas cadeiras aqui. Representa soberania, representa luxo, representa materialismo, apego à riqueza. Veja que essa mulher, ela não é só uma religião, mas ela é uma religião materialista. Viram? O evangelho do negar-se a si mesmo, o evangelho do vende tudo que tens e me segue, a prostituta não aceita esse tipo de evangelho. Vemos aqui que ela estava adornada com ouro e pedra preciosa. Esse sistema religioso, ele está corrompido pelo materialismo e alicerçado num poder econômico. Eu gosto quando alguns irmãos procuram na internet, querem saber quem é a prostituta. Não é uma instituição, não é uma entidade, é um sistema. Né? Porque tem pessoas às vezes que dizem, tal igreja, a igreja católica romana é a prostituta do Apocalipse. O texto não diz isso. O texto fala que é um sistema. É como eu disse, é um estilo de religiosidade corrupta. Entenderam? Então digam um amém. Vocês estão muito calados. Ela também se adorna com ouro, pedras preciosas, né? Então, na mão ela tinha um cálice, essa prostituta tinha um cálice de ouro, e dentro estava toda a contaminação moral provocada por esse falso sistema religioso. A corrupção moral, a corrupção espiritual da sociedade estava dentro desse cálice. Olha o que João vê isso lá na ilha de Patmos, lá no ano 80. Olha como ele vê o futuro. E nós hoje vemos que parece tão real. Essa mulher estava montada sobre uma besta. O que é a besta, irmão? Eu não gosto do nome besta, porque a ideia de besta dá a ideia de uma coisa muito, muito besta. Sei lá. A besta aqui é o anticristo. O anticristo e o seu sistema político. Pedro? A besta, então, ela não seria, tipo, na forma literal. Tipo, tem tantas cabeças, então vai ser... Não, veja, é isso que as pessoas tendem a literalizar a Bíblia, esquecendo que a linguagem profética ela é toda simbólica. Veja que a prostituta que ele vê é um sistema. Né? Claro que ele viu, de fato, né, deve ter visto uma imagem, uma figura. Mas aquilo é carregado de interpretações.
O profeta, quando ele viu, ele interpretou aquilo. Nós vamos estar vendo depois, quando ele identifica essa prostituta como a Babilônia, que era o sistema da época. Então ele entendeu. Ah, então, peraí, agora eu entendi. É um sistema. Não é uma pessoa, uma figura, né? Essa besta... por isso que eu não gosto do nome besta, porque dá a ideia de uma coisa muito besta, né? Isso é uma besta. E a besta é o anticristo, né? O anticristo é besta. Sei lá, a impressão que o anticristo é o Mister Bean. Não. A palavra besta ali significa um animal feroz. Não dá para ser um leão aqui, porque ela está montada, a mulher está montada numa besta. Não dá para montar num leão. Né? Então a ideia ali dela montada numa besta seria tipo como se fosse um touro selvagem, um animal que não tem controle, um animal violento. A besta tem essa conotação de um animal não domesticado, que não um animal selvagem que não se deixa montar. Mas essa mulher estava montada na besta. A besta, ela é o anticristo operando com toda a eficácia de Satanás. E quem é o anticristo? É um homem, simplesmente um homem. Algumas pessoas pensam que o anticristo é a reencarnação, como é que é? A encarnação de Satanás. Não, a Bíblia vai falar que todas as referências que a Bíblia fala ao anticristo, ela fala sobre o homem da iniquidade. É um homem. A palavra homem ali é homem. É uma pessoa, é um líder que ele opera pela eficácia de Satanás, segundo a astúcia de Satanás. Eu diria que é o ímpio do ímpio, esse é o anticristo. Né? Então veja, essa besta, ela tem 7 cabeças e 10 chifres. Quando se fala em cabeça, vejam lá, a Bíblia diz que Deus pôs Jesus por cabeça de todas as coisas. A Bíblia, sempre que ela fala de cabeça, a palavra cabeça, no hebraico, é rosh, que se denota autoridade. As 7 cabeças são 7 reinos, são poderes. Entenderam? Poderes. Não vou dizer continente, porque não tem 7 continentes, mas são poderes. Vamos colocar aqui como 7 reinos. Essas são as cabeças. Ela tinha 7 cabeças e 10 chifres. A palavra chifre lá na Bíblia é keret. O que é keret? Simboliza autoridade também, poder. Simboliza o que é sei lá, um bode, o chifre do bode. É a arma que ele usa para atacar, demonstra autoridade. Um bode, quando ele perde o chifre, ele não briga, ele não luta. Então, ele desafia, a cabeça do bode, o chifre é o seu fuzil. Né? Então, o chifre denota autoridade. Um líder. Então, vejam, esse anticristo, ele está apoiado por 7 cabeças e 10 chifres. E quem monta nele? A falsa religião. Vocês não ficam com medo disso? Eu não, sou crente. Mas veja como pano de fundo, veja como isso, a gente ignora essas coisas, mas a Bíblia, eu costumo dizer que ela é clara como o sol do meio-dia. Essa mulher montada na besta é o que nós vemos hoje. A nefasta força de um sistema religioso, de uma religiosidade corrupta, alicerçada de um poder econômico corrompido e de um poder político desastroso. Isso é o espírito de Babilônia. Matamos a lição de hoje. Entenderam o que é o espírito da Babilônia? Um sistema religioso corrupto, um sistema político corrupto e uma economia corrupta. Quando que isso vai melhorar? Só com a volta de Cristo. O papel da igreja não é combater de fora para dentro. Nos unir a eles para combatê-los. Não é isso. O papel da igreja
é resistir, é saber viver no mundo corrompido. Nós não podemos mudar o mundo. É por isso que Deus nos manda sair do mundo. Esse é o espírito de Babilônia. Os irmãos entenderam? Alguém nos acompanha, Moniz? Tem algumas participações? Temos 6 pessoas nos acompanhando agora de forma simultânea. A Kelly Farias. Paz, Kelly. A Kelly Farias diz assim, amém. O diácono Jorge Rodrigues diz assim, paz do Senhor Jesus, irmãos, Deus os abençoe. Glória a Deus. E estão todos que estão nos acompanhando, fazem parte aqui de Vacaria, estão convidados a participarem do próximo podcast aqui na Igreja de Cristo. Então, convidadíssimos. Tem cadeira para todo mundo. Tem. Amém. Se faltar espaço aqui na sala de reuniões, vamos para a nave da igreja. Eu vou ler aqui um trecho do livro, irmãos, escrito por Stanley Horton, que é um livro que eu aconselho os irmãos que quiserem adquirir. Eu não tenho, mas eu já li, né? Porque a gente pega livro emprestado e devolve, né? Então vejam bem, o nome do livro é As Coisas que Brevemente Devem Acontecer. Apocalipse, as coisas que brevemente devem acontecer. E ele faz um comentário nesse livro sobre o Apocalipse 17 e diz: o capítulo 17 começa apresentando uma série de visões que revelam 3 quedas. Juntamente com o capítulo 18, somos informados quanto aos detalhes da queda da Babilônia, anunciado nos capítulos 14 e 16. O capítulo 19 celebra a sua queda e o seu hino de louvor a Deus. Apocalipse 19 descreve a queda do anticristo e de seu reinado. O capítulo 20 mostra a queda do julgamento final de Satanás e de todos os que o seguem. Temos aqui o interlúdio do milênio. Essa sessão é concluída com o capítulo 21, confirmando o destino final dos ímpios. Embora a Babilônia veja identificada das mais diversas formas, ela representa, na verdade, o presente sistema mundial, o mundo que a Bíblia diz que está no maligno. Tenho participação aqui do irmão, mais uma vez o irmão Diácono Jorge Rodrigues diz, ele quer dar os parabéns ao primeiro ano da Igreja de Cristo em Monte Alegre dos Campos. Amém. Os irmãos da Igreja de Monte Alegre que sempre nos acompanham. Deus abençoe a vida de vocês. Eu não pude estar presente, mas os irmãos foram. Então, e eu vi pelo Facebook. E foi Deus abençoe. Glória a Deus. Um abraço para o irmão Sidney, para a irmã Jana, que desempenha um belo trabalho lá. Verdade, Deus tem capacitado. E as pregações estão lá, o culto todo, né? Nós tivemos a participação do Tiago Pé no Céu, com o nosso ator Pedro Otávio, e o Diego Niemeyer também, né? Atuou. Verdade. Eu acho que era estreia do Diego, né? Nunca tinha visto o Diego. Olha aí, Diego. Que diz o pastor, espero que a Record não veja, né? Senão já leva nossos atores. Verdade, a irmã Bruna e o irmão Andrei. Paz do Senhor, Bruna, paz do Senhor, Andrei. Deus abençoe a vocês. Escreve aqui, diz assim, paz do Senhor, eu e o Andrei estamos acompanhando. Amém. A Luana Bueno, ela diz, paz do Senhor. E mais uma vez, essas pessoas, os irmãos e irmãs que estão nos acompanhando através da transmissão, venham na próxima segunda-feira aqui na igreja, acompanhar de pertinho, fazer as perguntas ao vivo aqui também. Até porque vocês podem comentar também, irmãos. Às vezes os irmãos têm algum comentário, alguma dúvida, aqui a gente tá, é o podcast aqui, só que agora com mais pessoas, né? Sistema híbrido. Então é bom porque os irmãos podem participar. Então vejam bem, esse sistema ele é reconhecido pelo... Paulo vai dizer que nos últimos dias os homens se tornariam amantes de si mesmos. Ou seja, as pessoas elas buscariam os seus próprios prazeres cultuando a si mesmo. Não interessa se há um Deus. Se há um Deus, ele tem que realizar os meus desejos. É aquilo que eu sempre comento, as pessoas não querem Deus. As pessoas querem um Papai Noel cósmico. Um Papai Noel que está lá pronto a te perdoar, e sabemos que Deus é perdoador, e pronto a te presentear, independente do estilo de vida que você leve, do estilo de vida que você faça. E quando o que vimos também, hoje, no sistema religioso mundial, no sistema religioso contaminado pelo espírito da Babilônia, é a ideia do ecumenismo. O que é o ecumenismo? É a reunião de todas as religiões. Ou seja, todos somos um, no amor de Deus, e vamos deixar as diferenças de lado e vamos nos unir. Não há comunhão entre luz e as trevas. Então nós não podemos nos unir com quem pensa diametralmente oposto, com quem pratica um evangelho. Não é nem evangelho, o ecumenismo ele é, de certa forma, relativista.
relativista. O relativismo, ele rejeita o certo e o errado. Não é, o certo é o que eu acho certo e o errado é o que eu acho certo. O que eu acho errado. Então, é complicado. E quando tu se posiciona contra o sincretismo, que é a mistura de todas as religiões, quando nós fazemos isso, nós acabamos maculando a pessoa do Cristo. Jesus ele foi categórico quando ele disse, eu sou o caminho. Ele não disse, eu tenho um caminho. Veja, eu também tenho. Não, eu sou o caminho. Ele não diz que ele sabe a verdade ou que ele veio nos ensinar a verdade. Ele diz, eu sou a verdade. E eu sou a vida. E quem crê em mim tem a vida eterna. Esse discurso, hoje, ele soa tão radical. Se vocês dialogam com pessoas de outras religiões, vocês falam isso nesse sistema religioso, nesse espírito da Babilônia, que o mundo atua hoje, você é sempre radical. Ah, não gostamos desse discurso. Né? E fica cada vez mais difícil você se posicionar. Vocês já se sentiram pressionados, os irmãos que nos acompanham, a defender a sua fé, a falar abertamente sobre suas crenças, sem medo de ser rechaçado por pessoas que pensam diferente? Porque é uma maioria. Jesus disse que ele nos enviaria como ovelhas no meio de lobos. Nós somos uma minoria. O cristianismo é uma... Né? Tem o cristianismo apóstata, aqueles, bem, mas nós que cremos de verdade, que decidimos levar nossos pensamentos cativos à palavra de Deus. Né? Jesus ele vai dizer, bem-aventurados, lá em Mateus 5, versículo 11, bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Aqui é o próprio Cristo nos consolando. Não tenham medo de dizer abertamente aquilo que vocês creem. Ainda que vá na contramão do sistema religioso do mundo. Ainda que vá contra o que creem os outros. Jesus disse que bem-aventurado quando vos insultarem. Talvez sejamos insultados. Quando vos perseguirem. Talvez sejamos perseguidos. Quando vos levantarem todo tipo de calúnia. Talvez sejamos caluniados. Mas aqui também há uma promessa. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa no céu. Importa a nós agradar a Deus e não aos homens. Sempre dizemos que para os homens, o ser humano não tem solução. Mas nós cremos que há solução. Para todas as pessoas. Toda sorte de pessoas. Né? Às vezes a gente olha para uma pessoa, o mundo olha para as pessoas, esse não tem jeito. Mas se nós pensarmos como o mundo, que também não tem jeito, é vã nossa fé. Já pensou se Jesus pensasse assim de nós? Não tem jeito. Né? Esse é o sistema religioso. O sistema político e cultural. Irmãos, aqui o espírito Babilônia no sistema político e cultural. A cultura cristã hoje ela já não é muito bem vista. Né? Parece coisa da Idade Média. Né? A ideia dos valores morais cristãos, aquela coisa parece coisa muito ultrapassada. Né? Hoje em dia, o sistema político e a cultura ela promove através da televisão, do entretenimento, da Netflix, de todos os meios. Nós vivemos uma cultura, um espírito da Babilônia que faz abertamente apologia às drogas, por exemplo. Ao adultério, à prostituição, à violência, como chamar? Justiça com as próprias mãos. Parece honroso ao homem fazer justiça com as próprias mãos. A cultura hoje ela vende uma imagem de que nada é errado, tudo é permitido e você só tem que se modernizar. Como fica a igreja diante de um sistema político e cultural que evolui e te olha como um retrógrado, né?
como que chama? E você não pode criticar hoje em dia, porque você é o fundamentalista, você é o atrasado, né? E somos, para a glória de Deus, né? Então, veja, a apologia ao aborto, a legalização das drogas, prostituição, a pessoas interessadas em fazer da prostituição, legalizar a prostituição como uma profissão comum, normal, né? Médico. A gente não, para nós, não, como que tu vive num mundo como esse? Nós sabemos que é um espírito, é um sistema que funciona. E todo o sistema é corrompido. Não é só a política, não é só a cultura, não é só a falsa religião. É um conjunto. Né? E nós vivemos um mundo hoje onde a grande mídia, a literatura, tudo conspira contra os valores cristãos. E nós devemos ficar, a igreja se acovarda, a igreja tem medo de se pronunciar muitas vezes. É por isso que é importante que os irmãos participem da escola bíblica, que os irmãos venham para a igreja, que os irmãos façam parte de pessoas que pensam como pensamos, que pensam como a Bíblia nos ensina a pensar. Pessoas que levaram, que carregam os nossos pensamentos cativos a Cristo, cativos à autoridade e à soberania da palavra de Deus. Entenderam? Nós não vivemos um mundo sem Deus hoje. As pessoas falam, nós vivemos... Hoje o mundo é sem Deus. Não, hoje o mundo é contra Deus. Nós não temos um mundo sem Deus. Nós temos um mundo onde pessoas perversas se voltam contra Deus. Alguém quer fazer algum comentário? Diácono Jorge Rodrigues diz, eu não entendi o convite, me falou. O convite é para participar pessoalmente aqui na igreja. Qual é o nome dele? Jorge, Diácono Jorge. Diácono Jorge, o senhor está convidado para vir aqui na Igreja de Cristo segunda-feira, todos os dias. Amanhã tem culto aqui, nós estaremos aqui também. Mas nesse sistema de ensino aqui, o senhor pode sentar aqui, tem cadeiras vazias lhe esperando. E o senhor está convidado a participar aqui de forma presencial. Os irmãos vão estar aqui, vão nos receber. E segunda-feira que vem, traga sua Bíblia e vem estudar conosco. Entenderam? Vocês já se sentiram oprimidos por essa nova cultura? Se não, nós vamos falar com o pastor Márcio para vocês fazerem o discipulado de batismo. Se vocês não se sentiram oprimidos, se vocês não se sentiram ofendidos, olha só, ofendidos na sua santidade, o bastião da moral. Não, mas ofendido no seu modo de ver, na sua cosmovisão de mundo. Se vocês não se escandalizaram com as coisas, com o mundo, com esse sistema da Babilônia, tem alguma coisa errada com vocês. O Pedro levantou a mão porque ele está muito escandalizado. Paz, Pedro, diga aí. É que assim, o bom disso é que daí a gente também aprende também como a gente agir. Então você estava falando ali que a gente fica um pouco meio assim com essa nova cultura. Nova cultura. Daí nós que temos outros princípios, assim, a gente fica meio se guardado, assim, será que a gente fala alguma coisa, a gente demonstra a nossa crença, e a gente fica um pouco meio que com medo em questão disso, de o que as pessoas vão falar, a gente acabar sendo de errado, a gente demonstrar a nossa opinião para as pessoas. Entende? Pedro, esse é o jogo. O jogo é calar todo mundo. Você não pode falar, né? Aos poucos, até palavras que você usava antigamente, hoje você já não pode mais dizer, porque elas tornaram outro contexto. E você fica de fato engessado. Eu já tive comentários no Facebook excluído porque eu postei um versículo bíblico. Daí eu falava, que discurso de ódio. Mas não era um discurso, era um versículo bíblico. Mas ia contra os interesses de uma plateia. Né? Esse é o mundo que a gente vive. Nós não temos outra opção. Mas Jesus nos chamou para ser sal da terra e luz do mundo. Né? Jesus disse que nós devemos conservar os nossos valores. É por isso que nós ensinamos aqui na igreja os princípios bíblicos para a família cristã. Tivemos, acho que, mais do que 3 lições, né, Bonese, a respeito da família cristã. Como educar os filhos, como ser um bom pai, quais são os valores. Isso foi muito importante. Porque a gente cria os filhos para o mundo, né? A gente cria para Jesus. Nós criamos os nossos filhos, a igreja deve ter em mente que nós criamos os nossos filhos, nós entregamos para Deus. É óbvio que eles vão viver nesse mundo, mas nós não criamos para o mundo que tome conta.
nós ensinamos princípios e valores, eles vão para o mundo e eles sentem esse choque cultural, né? Lá em Lucas 21, no versículo 16, vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. E perseverando que vocês obterão vida. É perseverando que vocês terão vida. Aqui, irmão, eu estou lendo na tradução que os irmãos gostam muito, é a que eu uso para estudo, a NVI. As palavras de Jesus. Anotem vocês, irmãos. Igreja de Cristo, os irmãos que nos acompanham. Lucas, no capítulo 21, no versículo 16. Palavras do nosso Senhor Jesus. E serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos. E eles entregarão alguns de vocês à morte. Vejam só. Nós aqui não temos esse pano de fundo aqui, porque graças a Deus vivemos num país onde temos liberdade religiosa. Mas isso acontece no Egito, por exemplo. Será que vocês conhecem as igrejas coptas do Egito, o cristianismo copta? Não pode se pronunciar. Há leis que impedem. No Oriente Médio, por exemplo, não pode, na Coreia do Norte não pode Bíblia. São mais de 50 países onde ainda não se chegou o Evangelho. Onde as pessoas nunca ouviram falar de Jesus. E aquilo que nós aprendemos aqui, reforço para os irmãos, aquilo que nós aprendemos no nosso seminário evangelístico, que fomos meses estudando. Essas pessoas, elas precisam de Jesus. E ninguém falou de Jesus para elas. E às vezes a gente tem toda a liberdade para falar de Jesus e nós nos calamos às vezes, né? Nós devemos defender os nossos valores, defender os nossos interesses, enquanto ainda a gente tem oportunidade. E no sistema econômico? Como que funciona o espírito da Babilônia no sistema econômico? Muito simples. A corrupção desenfreada. O materialismo. As pessoas obcecadas por dinheiro, por levar vantagem. Esse é o sistema da Babilônia. O mundo é assim. O mundo é assim. Foi feito um teste esses tempos, perguntado às pessoas, o que você faria se você encontrasse uma mala de dinheiro? Ninguém devolveria. Aí teve um cidadão lá que falou assim, não, eu devolveria. Ah, mas 30 mil reais sim. Alguém que perdeu pode ter perdido naquela mala o salário de todos os seus funcionários. E aí é um pai de família que fica sem comer. As pessoas aplaudiram. Parece que você defender o óbvio é tão inusitado que as pessoas são aplaudidas por fazer o básico, que é não roubar. Porque quando tu toma o que não é teu, é roubo. Achado não é roubado. Se você sabe quem é o dono, é roubado. Então nós vemos que a avareza, outra coisa que é muito o espírito da Babilônia, o consumismo desenfreado. E isso atinge nós cristãos. Nós não estamos imunes disso. O consumismo desenfreado, eu tenho que ter, eu tenho que comprar, eu preciso disso. Mas eu preciso para quê? Porque eu quero ter. Isso é muito comum. Irmãos, se policiem, vigiem, olhem para suas próprias vidas. Aí nós julgamos um sistema, mas nós somos... O ser humano é corrompido, né? O sistema é só o sistema. Mas o ser humano, ele é, por si, avarento, né? Enfim. A questão do materialismo, da confiança no dinheiro. O dinheiro acima de todas as coisas. A minha profissão acima dos valores familiares. A profissão acima da igreja. E nós torcemos aqui para que nessa igreja as pessoas estudem, se formem, virem médicos e exerçam os seus ministérios na sociedade, né? Você pode ser um bom cristão médico, você pode ser um bom cristão advogado, você pode ser um bom cristão varrendo a rua, você pode ser um bom cristão trabalhando em qualquer profissão. O caráter cristão ele deve ser manifesto em todos os setores da sociedade. Mas até que ponto isso vira um fim em si mesmo? A ponto de descuidar do reino, de descuidar do próximo, de descuidar do outro. De fazer isso que a gente está fazendo aqui, de ter um tempo para sentar e ouvir o irmão, de aprender com o irmão. A comunhão com a igreja. Às vezes as pessoas, né? O espírito da Babilônia tomou conta dos homens. A gente vê homens apressados, homens gananciosos. E nós devemos nos cuidar porque o ser humano precisa de dinheiro, não tem como fugir disso. O espírito da Babilônia se revela nos sistemas. E vamos ver então agora
posição da igreja diante do espírito da Babilônia? Qual é a posição que a igreja deve tomar diante do espírito da Babilônia? Desenhamos aqui, de forma até trágica, né, esse pano de fundo de como que está o mundo hoje, de como está montado o cenário, de como hoje fica tão real, parece tão vivo aquilo que João viu. A prostituta amontada numa besta, que não tem nada de besta. Né? Nós sabemos que o anticristo ele vai ser um homem de extrema habilidade intelectual, ele vai ser uma pessoa capaz de promover a paz, vai ser capaz de exercer uma autoridade política sem igual. Entendemos que ele promoverá a paz, ele irá reunir um sistema econômico capaz de agradar a todo mundo. Pedro? Também falam que ele é de descendência judaica, né? Alguma coisa assim. A ideia, por muitos anos, se acreditou que o anticristo tinha que vir da Europa. Até os protestantes históricos e muitas pessoas, irmãos que me ouvem, que assistem, que já estudaram escatologia em livros mais antigos, enfim, sempre se creu, era uma crença, o próprio Martinho Lutero dizia isso, eles acreditavam que o anticristo era o Papa. Ia ser um Papa. Sempre se acreditou que porque o anticristo ele ia ser europeu, o anticristo vinha da Europa. Sempre se viu ali, se acreditou nessa ideia, porque em Daniel fala que o anticristo seria o príncipe do povo que há de vir. Até a profecia lá que destrói o templo de Jerusalém no ano 70, e quem destruiu foi um general romano, o general Tito. Ele invade lá Jerusalém e destrói. Então aquele era o príncipe que veio e destruiu. Então o povo do príncipe que há de vir. Então o príncipe que há de vir é europeu, é romano. Ou a gente sabe que com a queda do Império Romano se dividiu ali, né? França, Inglaterra, tudo aquilo ali era Império Romano, se dividiu, enfim. Então as pessoas sempre acreditaram que o anticristo vinha da Europa. Mas, se debruçando mais no estudo da escatologia, se percebe que o anticristo ele deve promover a paz. E isso são as profecias que dizem. Ele deve promover a paz em Israel, ele vai se assentar no templo, ele vai exigir a adoração, ele vai fazer cessar o culto, ele vai ser aclamado como Deus e ele vai se intitular como o próprio Deus. Ele vai exigir adoração. E ele vai ser o falso Messias, que a Bíblia diz que o Messias seria o príncipe da paz. O que o anticristo vai fazer? Ele vai promover a paz no Oriente Médio. Ele vai trazer a paz em Israel. Para que haja um Messias que traga a paz em Israel, no mínimo ele tem que ser descendente de Abraão. Porque as profecias dizem que o Messias ele tinha que ser descendente de Abraão. Sabemos que Abraão teve 2 filhos, Isaac e Ismael. Né? Então nós temos de Isaac o povo árabe, de Isaac o povo israelita e de Ismael o povo árabe. Então, eles esperam um Messias que seja descendente de Abraão, que concilie essa guerra na família deles, né? Entre ismaelitas e israelitas. E Isaac, né? E Ismael. O povo clama por paz em Israel. Sabe que tem um livro de David Hunt chamado A Mulher Montada na Besta. Aconselho os irmãos que quiserem, é muito interessante esse livro. Ele vai falar, é só sobre esse capítulo 17 de Apocalipse, capítulo 13, enfim. E ele vai falar muito sobre isso. E ele vai dizer que já houve mais de 40 acordos de paz entre os árabes e Israel. Em todos esses acordos de paz, Israel sempre se propôs a fazer as pazes com seus vizinhos, com os árabes. Mas eles nunca aceitaram. Israel sempre tentou promover a paz, porque eles são quem sofre a maior desvantagem lá. Israel, um paísinho do tamanho da região metropolitana de Porto Alegre, ali, minúsculo no meio, né, cercado por inimigos. Inclusive, você tem os inimigos de Israel morando dentro do próprio território de Israel. Ali, para eles são os maiores interessados na paz. Já houve mais de 40 acordos. Os árabes nunca aceitaram. O dia que um árabe disser, ok, haverá paz em Israel. Cremos então que o anticristo cumpre esse papel.
Por isso, muito bem lembrado, Pedro, eu também creio dessa forma, e não é o assunto, mas um dia que a gente for fazer uma exposição sobre isso, que de fato a paz será promovida em Israel por um descendente de Abraão, ou judeu ou árabe. Os irmãos estão entendendo? Os irmãos têm algum comentário? Diego Niemeyer? Não? Perguntas. Perguntas que chegam, e chegam bastante. Estou ocupando aqui o telefone do economista Diego Niemeyer. O Andrei Silva diz, se isso acontecer, não seria o cenário do anticristo? Sim, de fato. O Papa, num discurso, falou que o mundo precisa de apenas um governante, apenas uma religião. O presidente dos Estados Unidos também fala nesta unificação mundial. E aí? Olha, veja bem, não é o Papa que diz, não é o presidente dos Estados Unidos que diz. O mundo inteiro sempre aclamou um líder. Nós vimos que isso é da natureza humana aclamar o líder. E quando o líder veio, o povo rejeitou. Quando o líder prometido, o Messias, aquele que irá restaurar todas as coisas, veio, os homens rejeitaram. Mas ao longo da história, homens se fizeram líderes e amontoaram, se fizeram líderes e escolheram líderes. A primeira rebelião contra Deus é o próprio Deus quem diz quando o povo pede um rei e Deus levanta Saul, diz, ó, e Samuel fica triste porque ele fala, mas o Senhor é o nosso rei, nós somos, né, Deus reina sobre Israel e eles estão me rejeitando como profeta e Deus diz, não, eles não rejeitaram você, eles rejeitaram a mim. Eles escolheram um líder, o povo escolheu um líder. Nós vimos aqui que a figura do anticristo é exatamente isso. O pano de fundo é esse, uma única religião, uma única moeda, e aqui, diga-se, um sistema econômico preparado para funcionar, governado por um único líder, por uma única religião, por um único sistema de governo. Nós vimos aqui, então, no começo da lição, que Saddam Hussein era um genocida, lá, um megalomaníaco. Ele tentou restaurar a glória da Babilônia. Como que se entende Nimrod, Hitler, Stalin, Mao Tse-tung, o culto à personalidade? O anticristo vai ser isso. Ele vai trazer a adoração para si. Ele se colocará como Deus. Ele se colocará como Cristo. Nós vimos ao longo da história, isso é todas as épocas. Teve sempre um megalomaníaco, a figura do anticristo. Mas haverá, as pessoas dizem, o anticristo é o Hitler, era o Stalin, era o Mao Tse-tung, era o Saddam Hussein, eram tipos de anticristo. Era o Antíoco Epifânio lá em Roma, era Nero. Sim, são tipos de anticristo, mas a Bíblia fala do derradeiro, aquele que será destruído pelo sopro da boca de Jesus. Aquele que será o último e depois dele só a glória eterna, né? Que será a Nova Jerusalém. Quem destruirá o sistema da Babilônia vai ser o próprio Cristo. As pessoas falam, então, o anticristo. Aqui nós vamos entender quem é o anticristo. Eu vou dizer para vocês, eu vou dar um spoiler para vocês aqui. Quem é o anticristo? É o Papa, é o Saddam Hussein, é o. Como é que é o Macron lá da França, né? Outros já diziam que era o George Bush. Uns falam que era o Joe Biden. John Biden, tem vários nomes, tem vários. Tem um que algum governante, alguém lá dos Estados Unidos. O inglês. Fala. Então tem vários. Cada dia aparece um candidato. Eu, na minha opinião, é o Mr. Bean. Porque é a besta, né? Primeiro João. Primeira epístola de João. No capítulo 4 e no versículo 3, João vai dizer isso aqui. Ó. Todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Este é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo, e agora já está no mundo. João falou lá que o espírito do anticristo já está no mundo. Isso ele escreve lá no século I. O espírito do anticristo é isso. É a ideia de que os homens formem um grande sistema.
e vivam em harmonia por si mesmos, centrados num líder. Esse líder ele tem que ter esses predicados aqui. Ó. Todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o anticristo. Anticristo seria a palavra, o prefixo anti ali, ele é contra Cristo ou no lugar de. O anti pode ser também no lugar de Cristo. Aquele que usurpa a adoração. Aquele que usurpa o senhorio de Cristo. Aquele que não confessa a Cristo. Confessar Cristo é o quê? Nós estudamos no seminário evangelístico. É reconhecer a nossa inferioridade diante da sua grandeza. O anticristo não faz isso. E ele diz que esse espírito do anticristo já está no mundo. De repente, vocês que nos assistem, vocês têm um colega anticristo. Vocês têm um vizinho anticristo. Ou vocês idolatram um anticristo. Um artista, né? Às vezes, sei lá, eu vou dizer o nome de um artista, Mr. Bean. Às vezes, as pessoas idolatram e colocam aquele ser humano, aquilo no lugar de Cristo. Ou você, por exemplo, que assiste e que não confessou a Cristo, não reconheceu a tua inferioridade diante da grandeza do Cristo, está sobre você atuando o espírito do anticristo. Vejam, e isso aqui eu já chamo a atenção dos jovens, o Enlei que está nos assistindo, os irmãos que também vão nos assistir depois, e toda a Igreja de Cristo, e a vocês que estavam presentes no seminário evangelístico, nós temos a nossa função, como não fui eu que inventei isso, foi quem é uma ordem dada pelo próprio Cristo, ide pregai o Evangelho. Quando pregarmos o Evangelho, o que é pregar o Evangelho? É anunciar o Cristo. É isso, é só isso. Se você chegou lá e pregou um Evangelho que não anunciou o Cristo, como é o nome da nossa igreja? Digam aí. Igreja de Cristo. Acabou. Tá aí. Ele é o centro. Ele é o centro das nossas vidas. Ele é o centro desse ministério. Ele é o cabeça de todas as coisas. Nós estamos sujeitos à autoridade de Jesus. Anunciar o Evangelho é fazer com que as pessoas reconheçam ser pecadoras e carentes de um Salvador. E apresentar Cristo como Salvador. Irmãos, vocês já ouviram o Evangelho? Isso é o Evangelho. É para isso que nós acordamos todos os dias, glorificamos nosso Deus, porque nós obtivemos a salvação. Nós reconhecemos Ele como nosso Senhor. É por isso que nós viemos aqui hoje, frio, para servir com alegria, porque entendemos da necessidade disso. É por isso que os irmãos saem todo dia. Hoje tem o dia do ID? Hoje é o ID, quarta. É por isso que hoje os irmãos... Hoje é segunda e quarta. É por isso que os irmãos não se cansam, com alegria no coração, que eles vão em busca do perdido e anunciando Cristo, levando não só uma palavra, mas também um alimento, levando também uma dignidade. A igreja tem que fazer o papel de igreja. Levar uma palavra de consolo, uma palavra de motivação. Né? Nós sabemos que o Deus desse século cegou o entendimento dos homens e enganou para que creiam na mentira. É necessário que vá o Diegão, é necessário que vá o irmão Paulo, é necessário que vá o pastor Bonese, que vá o pastor Márcio, que vá o irmão Reinaldo, que vá o irmão Marcos, que vão os irmãos do Ministério ID e façam esse serviço. E nós, por outro lado, jovens da igreja, eu já não sou jovem, mas faço parte da igreja, e pregar o evangelho não é só para um setor, mas é para todo o cristão. Nós devemos pregar o Cristo, anunciar o seu senhorio. Falamos muitas vezes de ter o Cristo como o Salvador, mas tê-lo também como Senhor. Irmãos, aquele que não confessa, todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Independente de qual seja a tua crença, de qual seja a sua religião, se você é uma pessoa boa, não é nós quem definimos o certo ou o errado. Nós levamos quem é a autoridade sobre nós é a Bíblia. Eu acredito que o apóstolo João é qualificado o suficiente para nos ensinar. Ele disse isso, que o espírito do anticristo, acerca do qual já ouviram que está vindo, já está no mundo.
As pessoas perdem tempo adivinhando o anticristo. Tem uns cálculos bonecos que eles fazem lá, número 666, o anticristo é o Papa fulano de tal. O anticristo é o Mr. Bean. Tem até cálculo que fala que quando que Jesus vai voltar. Irmão, isso é o que mais tem. Tem até um homem aí, como é que é aquele que diz que é Jesus? Tem vários homens que vieram dizendo que são a reencarnação de Jesus. Falsos cristos não faltam, né? Irmãos, uma religião sem proibição, sem regra, uma religião da liberdade, é tudo que o mundo deseja. As pessoas, elas odeiam um discurso de que isso eu não faço. Por quê? Porque o meu Deus me separou para isso. Entenderam? Fazendo isso, vocês estão na contramão do mundo. Entenderam? Então Deus abençoe a vida de vocês. Eu vou chegar para o final. Hoje não tive o meu companheiro, o irmão Juan Siqueira, paz do senhor Juan. Quando ele tá, a gente se estende, porque ele comenta também. Os irmãos estão meio tímidos aqui, mas eu sei que os irmãos falam bastante. É claro, é diferente do seminário, né? Porque o seminário que acontece depois dos jovens, nós propomos debates. O intuito do seminário é debater, é discutir ideias, né? Aqui não, já é mais, temos um cronograma, enfim. Então, irmãos, essa é a nossa primeira lição. Espero que os irmãos tenham aproveitado. Está disponível no Facebook. Ouçam, anotem, façam anotações. Os irmãos que tiverem alguma dúvida, eu não fico citando versículo bíblico aqui, senão, porque a gente vai ficar lendo, é para a gente correr mais, entendeu? É mais aqui para se os irmãos têm a acrescentar, sintam-se à vontade. O que então vamos fazer? O que nós devemos fazer para resistir esse espírito da Babilônia? Não negociar a ortodoxia cristã. Irmãos, valores cristãos. A crença bíblica não se negocia. O que é ortodoxia? Você sabe o que é orto? Ortopedista. Ortopedista? Orto é reto, é alinhar, é ajustar, é deixar reto. Ortodoxia. O que é ali? Doxa seria crença, pensamento. O pensamento correto, o pensamento reto, o pensamento alinhado. Ortodoxa é que está dentro do que é certo, dentro do que é reto. Nós aprendemos aqui. A Igreja de Cristo é uma igreja que ensina todos os dias. Tem culto todos os dias. Nós sabemos qual é o caminho. Não nos é escondido isso. Não é escondido do mundo. O mundo rejeita, mas lhes é anunciado. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que nos acompanham, que curtam, compartilhem, para que seja de fato anunciado a toda a criatura. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Nós estudamos isso lá na lição de Ezequiel. Vejam que a lição hoje, a Igreja de Cristo no Império da Babilônia, é uma reunião de tudo que a gente já veio estudando. Não tem nada novo. O Evangelho não é nada novo, o Evangelho é muito simples. Né? Então o que nós temos que fazer, irmãos? A Bíblia Sagrada, leitura bíblica, conhecimento das coisas de Deus, ensino bíblico, se permitir ser ensinado, se permitir aprender. Aprendam, congreguem. Fazendo isso, vocês vão estar dentro da ortodoxia da igreja. Vocês vão estar entendendo o que a igreja pensa. Eu sempre disse, procura uma igreja mais perto da sua casa. Hoje em dia a gente não pode mais dizer isso. A gente tem que dizer assim, procura uma igreja mais perto da sua Bíblia. Fundamentem, procurem estudar a Bíblia. De preferência em comunhão, como fizemos aqui na Igreja de Cristo. Tá? Dá um estudo bíblico, capacita os crentes a compreender, a entender o que Deus quer ou não, o que Deus espera ou não do cristão. Outra coisa, não só a leitura, mas também a ortopraxia, praxis, de praticar. Praticar um cristianismo reto. Que nosso discurso seja condizente com aquilo que vivemos. E essa é a importância da igreja, porque a igreja todo mundo conhece, a família de todo mundo. Entendeu? A gente se policia, precisa de ajuda, não tô legal, tem um irmão que ajuda. É se manter unido, é a unidade do corpo de Cristo. O fruto do Espírito desenvolve o caráter do salvo. Como que eu vou ter fruto do Espírito? Eu não posso produzir fruto do Espírito, não vem de mim. O fruto do Espírito é produzido pelo Espírito. Então se permitam ser cheios do Espírito, ter a mente blindada.
né? Para saber resistir, para saber sobreviver nesse mundo caótico. Outra coisa, andar no Espírito. Nós tivemos a Carol, teve lá um dia, a Carol Bones, nós falamos sobre andar em oração. Não é ficar, fechar o quarto e orar 2 horas. E ficar o dia todo brigando com a família em casa. Não, é andar em Espírito. Temos os nossos devocionais? Temos. Mas temos que andar permanecer em Espírito. É fácil? Não, é uma coisa espiritual. Não é nós que mudamos a nós mesmos. Nós só deixamos que o Espírito Santo trabalhe em nós. Portanto, a igreja que prima pelo estudo e aplicação da palavra de Deus produz crentes espiritualmente maduros. Essa é a nossa missão. É a missão das lideranças da Igreja de Cristo. Produzir crentes maduros. Entenderam? Vocês ficam felizes com isso? Olha, agradeçam a Deus pela igreja que nós temos. Por nós podemos ter essa liberdade de falar. Já pensou se nós morássemos sei lá, é na China que não tem a Bíblia, né, Vanessa? Eles não têm. Em alguns lugares, na Coreia do Sul, na Coreia do Norte. Não tem. Eles não têm a Bíblia. A gente tem 500 versões da Bíblia na nossa própria língua. Olha que bom poder falar sobre isso, poder nos reunir. Imagina você não ter a Bíblia traduzida na tua própria língua. Né? Então, e outra coisa importantíssima, a gente não pode acabar esse podcast, já vou me encaminhando para o final, sem falar disso. Aguardar a volta de Cristo. Aguardar para hoje a volta de Cristo. Porque se cremos que ele vem, mas não esperamos, então... A dispensação da graça, irmãos, nós falamos muito sobre graça aqui na igreja. Aqui... É a igreja onde nós mais enfatizamos o amor de Deus. Mas um amor responsável. É que a graça de Deus, ela é para todos os homens. Mas ela termina no arrebatamento da igreja. A partir do momento que Cristo arrebatar a sua igreja, a dispensação da graça acaba. E aí então, inicia-se a tribulação e a grande tribulação. Orem para subir, para não passar pela grande tribulação. Irmão Jorge diz assim, irmão Jorge, Deus abençoe. Estudo bom para nós aprendermos a palavra do Senhor, para não se afastar da presença do Senhor Jesus. Muito bom, irmão Jorge. É bem isso que a gente sempre enfatiza, a importância da gente permanecer, vir e ter uma igreja. Estar na igreja. A volta de Cristo. A apostasia. O que é apostasia? O abandono da fé. A rejeição da fé, a rejeição dos princípios, rejeitar o Cristo. Nós entendemos que a apostasia, o rejeitar a Cristo, é o pecado contra o Espírito Santo. Porque se você nega Jesus como Salvador, se você não aceita, se você se rebela contra isso, como que você vai receber o Espírito Santo? Como que o Espírito Santo vai atuar? O ministério do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo e capacitar o homem para o serviço. Como que tu vai produzir fruto se você tem o Espírito Santo? Rejeitar a Cristo é não ter o Espírito Santo. Jesus fala lá em Mateus 24, né? Eles perguntam quais os sinais da sua volta? Apostasia, o abandono da fé, a falta de temor, o amor se esfriaria. As pessoas passariam a ser cada vez mais... pai contra filho, filho contra pai, famílias. O mundo se tornaria um caos. Os relacionamentos humanos se tornariam caóticos. Nós estamos vendo hoje, falam que a depressão é a doença do século, o isolamento. Né? As pessoas não convivem mais. Então vejam, a apostasia, a inversão de valores. O que é certo já não é mais certo, é certo para mim, não é certo para você, não existem valores absolutos, tudo é relativo. Então, por exemplo, se tu gosta de fazer tal coisa, para ti é bom, para mim não é. Mas quando isso entra em confronto com a palavra de Deus? Já pensou se eu digo, se tu não gosta de matar, não mate, eu gosto, o problema é meu. Veja, não se podem relativizar valores absolutos. Né? Perseguições, inclusive da igreja, guerras, fomes, pestes, terremotos... Tudo isso é prenúncio da vinda de Cristo. Nós devemos esperar a Cristo. Não viver despercebido, estar sempre vigilante. Ontem foi o culto de ceia, revejam a pregação. Foi para toda a igreja. Sempre vigilantes, sempre servindo com alegria. A renunciar à impiedade, renunciar a uma vida promíscua, uma vida longe de Deus, as paixões mundanas e
procurar separar-se do sistema mal. A conclusão, então, vivemos um período em que o espírito da Babilônia exerce forte influência na sociedade global. Suas ações buscam o completo domínio político, econômico, cultural e religioso em oposição aos valores da fé cristã. O avanço dessas ideologias aponta para a iminente volta de Cristo. Nesse interlúdio, é dever da igreja oferecer resistência ao mal, ensinar a doutrina bíblica, formar o caráter dos discípulos e santificar-se para a vinda do Senhor. Eu agradeço aos irmãos. Semana que vem, convido a todos para a lição de número 2, que tem como título A Deturpação da Doutrina Bíblica do Pecado. Essa lição é para... Eu chamei a atenção do André, que é líder dos jovens, para que os jovens participem, porque eles enfrentam aqui todas essas questões. O Pedro testemunhou hoje aqui. Como que tu se posiciona? O mundo tá para aí, né? Nós não criamos filhos para o mundo, mas vivemos no mundo sem ser do mundo. Então, a doutrina da deturpação bíblica do pecado. Vamos reafirmar as bases da fé cristã. Irmão Diego, eu convido o senhor para fazer uma oração. O irmão Diego tem uma voz muito bonita. O irmão Diego fala muito bem, mas ele vem e fica quieto, silêncio. Aí quando acaba, ele fala. Pastor Vanese, Deus abençoe a sua vida, muito obrigado. Deus abençoe a vida do pastor Márcio, o Ministério da Igreja de Cristo, os irmãos que estiveram presentes, aos irmãos que nos acompanharão depois. Nós continuaremos mantendo o nosso estudo sistemático toda segunda-feira. Então, no formato podcast aqui, os irmãos podem compartilhar, rever as lições, e abrindo aqui para a forma presencial, para que os irmãos possam sentir esse clima de comunhão entre os irmãos. Deus abençoe a vida de vocês, os irmãos fiquem na paz do Senhor. Irmão Diego, Deus abençoe. Amém. Senhor nosso Deus e eterno Pai, Espírito Santo de Deus, Espírito da verdade, o Senhor vem abençoar, Jesus, a cada um que nos acompanhou, Pai. Deus vivo, Deus verdadeiro. Venha derramar a tua unção, venha derramar o teu poder, dando sabedoria, entendimento, discernimento da tua palavra para nossas vidas, Jesus Cristo, Jesus Nazareno. Deus vivo, Deus verdadeiro. Abençoa, Jesus. Abençoa o irmão Rafael, abençoa a cada um que esteve aqui, Jesus Cristo, acompanhando, Pai, a transmissão também, Jesus Cristo. Abençoa, Jesus. Ó, o Espírito Santo de Deus, Espírito da verdade, derrama da tua unção, do teu poder, em nome de Jesus. Amém, Jesus.